Oi, pessoal, eu sou a Manuela, médica veterinária aqui da VetSmart, e hoje prepare-se para se aprofundar em um tema altamente importante para a saúde pública, a leishmaniose. Vamos conversar um pouco sobre a situação atual da doença no Brasil e por que o diagnóstico precoce e seguro se tornou fundamental para a luta contra esse protozoário, que coloca em risco a saúde dos pets e também a nossa. Para isso, temos aqui o Dr. Leucio Alves, mestre em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses pela USP e doutor em ciências veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Além disso, o Dr. Leucio também possui pós-doutorado pela Universidade da Geórgia em parasitologia e em biologia molecular. Com esse currículo de peso, hoje ele é professor titular da Universidade Federal Rural do Pernambuco, possuindo vasta experiência na área de parasitologia e medicina veterinária, com focos em temas como epidemiologia das infecções parasitárias, leishmaniose visceral canina, hematozoários dos animais domésticos, girofilariose canina e zoonoses parasitárias. Oi, doutor Leucio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao VetSmart. Bom dia, eu que digo a você, seja muito bem-vinda para conversar comigo. Ai, que bom, que bom. Tô muito animada para nossa conversa, doutor. Bom, doutor, pensando na leishmaniose, né, o que todo médico veterinário de pequenos animais precisa ter claro em mente pensando nessa doença? Até um tempo atrás, a gente imaginava que leishmaniose, que a gente chamava leishmaniose visceral canina, era só leishmaniose visceral. A gente tem que ter em mente que a gente tem duas formas de leishmania que acomete cães, a leishmaniose canina, então a gente tem tanto a leishmaniose cutânea como a visceral. E a gente ainda tem um outro problema, a gente tem vários agentes etiológicos que circulam. Então, a gente não só tem o agente etiológico de leishmaniose visceral, a gente tem o agente etiológico de leishmaniose cutânea e ainda tem um outro agente que pode circular junto da mesma forma. Então, o médico veterinário, frequentemente, o que a gente vê é muita dermatopatia em cães com leishmania. Ele precisa saber que ele pode estar trabalhando com uma grande quantidade de informações, ou seja, pode ser uma leishmaniose cutânea ou pode ser uma leishmaniose visceral. Para isso, ele tem que estar atento. Perfeito. E qual que é o perfil epidemiológico atual do Brasil da leishmaniose? Bom, então, muito boa a tua pergunta, porque quando a gente fala de leishmaniose, a gente tem que dizer que a leishmaniose é uma zoonose, perfeito. Então, a gente tem o mosquito palha, que é um mosquito bem pequeno, por isso que a gente chama ele de palha, que ele tem a coloração amarelada. Ele é o principal vetor. Então, os humanos se infectam, vão apresentar uma doença severa. Em 2023, a gente teve 13 mil casos de leishmaniose cutânea em pacientes humanos e 12.800 casos, alguma coisa assim, de leishmaniose visceral em pacientes humanos. Mas a doença humana acontece depois da doença canina. Então, os casos caninos precedem a doença. Então, é muito importante a gente estar sabendo que primeiro a gente tem que fazer a vigilância epidemiológica da leishmaniose canina para tentar trabalhar com a leishmaniose humana, porque a gente está falando de saúde única. Ou a gente trabalha conjunto, ou a gente não vai fazer nada. Entendi. É super importante saber isso, ainda mais que a gente tem muitos cães circulando no Brasil, né? Tem muitos animais de rua. Pensando na importância do cão mesmo nessa cadeia, né, epidemiológica, quais são os sinais clínicos que a gente pode observar no cão, tanto na leishmaniose visceral quanto na tegumentária? Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente tem que considerar que o cão, no Brasil, é o reservatório urbano. Quando eu falo reservatório, significa que aquele animal não apresenta clínica, ele é assintomático, teoricamente. Então, muitas vezes, no passado, se falava que o cão era o reservatório e por isso tinha que ser retirado da cadeia epidemiológica. Não. É importante a gente trabalhar na cadeia epidemiológica, mas, como eu já frisei, é saúde única. A gente tem que trabalhar com a medicina e a medicina veterinária conjunta. Então, uma vez o cão infectado, ele pode demorar 2 semanas, 4 semanas, 6 anos, 8 anos para aparecer a infecção. Vai depender do status imunitário dele, vai depender da resposta que ele tenha contra a leishmania. Independentemente de ser leishmaniose cutânea ou visceral, a gente vai ter dermatopatias. Então, muitas vezes, o clínico vê exatamente chegando o cão com dermatopatia. Então, aquilo pode ser de inúmeras origens. Entre elas, a leishmaniose. E é importante a gente avaliar, e por isso que é tão importante fazer esse teste de triagem, para a gente saber, numa área endêmica, ou mesmo numa área que não seja endêmica, já que a gente tem cães circulando para todo lugar do Brasil, por isso a importância tão grande de fazer esse teste. Então, uma vez que eles apresentam os sinais clínicos ou manifestações clínicas, ele pode ser só na pele,
pode ter manifestação sistêmica, como a gente tem uma desbiose muito grande, a gente pode ter manifestações oculares, articulares. Então, na verdade, leishmania é uma doença imunomediada que pode pegar vários sistemas. Então, raramente, lá no Hospital Veterinário da Universidade, eu pego um animal, por exemplo, apresentando só dermatopatia. Então, ele pode ter úlceras ou nódulos, como o problema cutâneo, mas ele tem muitas vezes uma dermatite esfoliativa, uma dermatite nodular, uma dermatite pustular, muitas vezes combinada ou associada, vamos dizer assim, com oftalmopatia, com artropatia, com a gente chama hematoleixa, ou seja, um problema de anemia que a gente não consegue de jeito nenhum melhorar. Então, isso tudinho é a diversidade de manifestação clínica que o cão pode apresentar. Perfeito. Então, só sintetizando aqui para o que você comentou, a gente não tem muito um tempo específico para quanto tempo vai demorar para começar a aparecer essa infecção. Não, então, ela é variável, então, né? por exemplo, já chegou cães em Recife que foram importados de outras áreas do Brasil para mim, e aí, depois que o animal estava lá 1 ano, o tutor me procurou para fazer uma sorologia. Não sei por que ele me procurou, porque o animal não tinha clínica. E o animal era sorologicamente e parasitologicamente. E ele fez a pergunta: onde o animal se infectou? Eu disse: eu não posso saber. O animal pode ter se infectado na sua origem ou pode ter se infectado aqui. Então, a gente não tem um tempo determinado. Eu geralmente digo semanas, meses ou anos. Eu não posso determinar. Entendi, perfeito. E, bom, pensando nessa questão de ser uma questão de zoonose, de saúde pública mesmo, a gente sabe que em alguns lugares que são áreas endêmicas, a gente tem um pouco mais de notificação, né, em áreas mais quentes do ano. A leishmaniose canina, ela também é de notificação obrigatória para o médico veterinário? Pronto, então, muito boa a tua pergunta. E isso é um problema para a gente, médico veterinário. Por quê? A doença humana é de notificação obrigatória e a gente sabe que existe subnotificação. Então, algumas pessoas saem de sua área onde foi infectada e vai se tratar em outra área e coloca essa outra área como residência. Então, sai a notificação errada e fica subnotificada a área onde deveria ser notificada. No caso canino ou no caso de medicina veterinária, a gente só tem um estado no Brasil que faz a notificação e um outro estado agora começou. Todos os demais estados não têm a obrigação de fazer a notificação. Eu, pelo menos, como eu trabalho com leishmaniose canina, que a gente tem um ambulatório na universidade de leishmaniose canina, todo caso que eu assisto e é de uma área que eu não tenho conhecimento de ter a doença, eu aviso ao governo do estado, já que a leishmaniose canina precede os casos humanos. Perfeito, doutor. Muito importante essa questão de, principalmente pensando em que os animais podem ser assintomáticos, né? Então a gente precisa ter esse monitoramento, né? Acho que esse monitoramento é a principal chave para a gente ter um controle dessa doença no Brasil, né? Se a gente não tiver o monitoramento, por exemplo, foi-me dito que na minha cidade era 2%, e eu achei 70%. Porque eu fui fazer o monitoramento. Então, os dados são antigos. Então, infelizmente, quem transmite leishmaniose é um mosquito palha e que muitas vezes ele aparece final de tarde. Mas esse mosquito, que eu vou chamar ele sempre todo mosquito palha, que é o flebotomínio, ele não gosta de vento, não gosta de chuva, nem de luminosidade. Então, ele não vai aparecer qualquer hora. Mas onde tem, o paciente humano sabe que é ele, porque ele pica e é doloroso a picada. E aí, como o cão está do lado de fora, primeiro ele vai picar o cão. E aí a gente tem a transmissão da doença. Lógico, existem outras formas de transmissão, como vocês sabem. A gente tem transmissão pelo sêmen, a gente tem transmissão transplacentária, mas a transmissão pelo vetor é uma forma muito importante e que a gente vê que áreas do Brasil, sul do Brasil, que não tinha leishmaniose canina, hoje já tem leishmaniose canina e já foi achado vetor. Entendi. A gente tem que prestar bastante atenção nisso também, né? E como é que o veterinário pode usar o diagnóstico como uma forma de controlar essa doença, né? Na sua região, enfim, no seu estado? Aí, meu amigo e minha amiga que está me escutando agora, eu vou dizer a vocês, é muito importante a gente testar esses animais. Por quê? Se chega um animal apresentando dermatopatia e anemia, independente de hematozoário, que a gente pode falar depois com vocês, a gente tem que pensar se é uma área endêmica, por que não testar para leishmania? Por que não fazer o teste de triagem? Então, hoje existe teste de triagem confiáveis, com especificidade de 100%, sensibilidade chegando a quase 100%, para a gente saber se o animal tem anticorpos para leishmania ou não. E essa sinalização, esse anticorpo vai me levar a fazer um outro teste e confirmar ou não o diagnóstico. Então, não adianta a gente só trabalhar com clínica sem pensar
que a parte toda laboratorial, o diagnóstico sorológico, é literalmente uma mão na roda para a gente fazer o diagnóstico de várias doenças. Legal. Bom, a gente sabe que a gente tem muitos testes no mercado hoje em dia, né? Enfim, tem diversas opções. O que o profissional precisa levar em conta pensando na escolha de um teste diagnóstico mais fidedigno? Eu coloco a sensibilidade e a especificidade em primeiro lugar, segundo, a praticidade do teste. Então, a gente sabe que tem testes, todos os testes que estão disponíveis no mercado já foram aprovados e a gente sabe que tem autorização para estar no mercado. Perfeito. Mas um teste que eu não precise, por exemplo, refrigerar, que eu tenha no ponto de atendimento, o cão chegou, enquanto eu estou atendendo o cão, eu retirei o sangue, e a gente sabe que pode ser feito com sangue soroplasma, e eu faço o diagnóstico no ponto de triagem, isso é uma evolução para a gente a fazer essa testagem no ponto de atendimento. Porque eu não estou dizendo que eu não preciso mandar o sangue para um laboratório, mas se você tem ali, você pode fazer e você já adiantar. Isso não só para leishmaniose, como hematozoários, de uma forma geral canina, que a gente tem isso, e a gente pode fazer esse atendimento. Perfeito. Você quer explicar um pouquinho melhor como é que o teste funciona, esse específico? Então, quando a gente tem um cão sorologicamente positivo, ou clinicamente, na verdade, positivo para a leishmania, com apresentando sinais clínicos, ou mesmo assintomáticos, se vem de uma área endêmica, a gente pode coletar o material e o teste imunocromatográfico que existe hoje disponível no mercado, com a especificidade excelente e a sensibilidade, a gente vai coletar soro, sangue ou plasma, a depender de você, médico veterinário, que esteja coletando o material, e você vai fazer o teste em 20 minutos você tem um resultado. Então, enquanto você está atendendo, fazendo sua consulta, alguém do seu próprio consultório, um colega médico veterinário faz o diagnóstico, lauda. Então, o imunocromatográfico é um teste que, no começo, a gente pode até pensar em problemas. Hoje não dá quase reação cruzada, a gente não tem tanto problema. E é seguro, eu coloco claramente a minha experiência que eu faço diariamente no ambulatório de leishmaniose na universidade, o teste imunocromatográfico para diagnóstico de leishmaniose canina. Excelente, doutor. E bom, pensando eu estou lá na minha clínica, né, atendendo paciente, fiz o teste, deu positivo. E agora, quais são os próximos passos? Pronto, então, essa é uma dúvida que todo tutor chega para mim. Doutor, meu animal está aqui para fazer o teste, o senhor acha? Eu digo, não, primeiro vamos fazer o exame clínico, depois vamos fazer os testes sorológicos. Então, a gente sabe que o diagnóstico de leishmania pode ser por sorologia, por métodos parasitológicos e moleculares. Se você vai fazer o diagnóstico parasitológico, você tem que fazer a biópsia de medula, a biópsia de linfonodo, ou aspirado de linfonodo. Você pode fazer também citologia esfoliativa da pele e você vai ter o encontro, a detecção de formas amastigotas de leishmania, animal positivo. Se você vai fazer a sorologia, você poderia usar a imunofluorescência que era usada no passado, que hoje a gente só usa para quantificar o anticorpo, notadamente para fazer o estadiamento ou para a gente fazer o monitoramento terapêutico. Então, a gente faz geralmente o imunocromatográfico como teste de triagem e outro teste que a gente faz, um ELISA, para detectar que o animal é positivo. No caso, se você faz o teste de triagem e você já detectou de forma amastígota, o animal está com clínica, está com parasito, então você sabe que o animal está doente. Então é outra coisa. Se for um animal assintomático, mais do que nunca é importante você fazer o teste de triagem, um imunocromatográfico, por exemplo, e você tem que fazer um outro teste, um teste ELISA, para confirmar, já que ele é assintomático. E nesse ponto, é importante falar, porque o animal assintomático, ele também vai ser importante, porque a gente não vai colocar ele imediatamente em tratamento. A gente vai esperar a confirmação e a gente vai ficar em monitoramento desse animal, diferente do animal sintomático. O animal que apresenta manifestação clínica, que eu prefiro falar assim, então a gente vai começar a fazer o tratamento dele. Hoje a gente tem produtos disponíveis no mercado, pelo menos 2 produtos disponíveis no mercado, que a gente pode usar isolados ou associados, e a gente vai fazer ainda o tratamento, por exemplo, para desbiose, ou o tratamento para o que a gente chama hematoleish, que é uma leishmaniose mais sanguínea, que dá uma repercussão hemática muito grande, ou a gente tem uma artropatia, então a gente vai fazer outros tratamentos, outras condutas terapêuticas, em função do que o animal apresenta. Uma coisa importante que vocês têm que lembrar, infelizmente a gente não tem mais vacina.
no Brasil. Mas a testagem continua sendo importante. Então, muitas vezes chega um cão para mim, por exemplo, independentemente de apresentar gastroleixo, apresentar hematoleixo, oftalmoleixo, artroleixo, é importante, muitas vezes, eu fazer diagnóstico diferencial. Perfeito. Eu tenho, lá em Recife, 13% dos meus animais que têm leishmania têm dirofilária. Eu tenho infecção de Babésia ehrlichia na plasma, com esses cães com leishmania. Então, eu tenho que fazer toda uma conduta terapêutica para outras enfermidades. Mas não existe um fator de risco que a leishmania faz com que fique mais sensível o animal a se infectar com outro hematozoário. Mas é importante que quando chega um animal, principalmente em áreas endêmicas, apresentando anemia, uma dermatopatia discreta, uma oftalmopatia, por que não testar? Eu acho que a gente está deixando muito a desejar quando a gente não testa. É melhor excluir logo que não é a doença leishmaniose canina e pensar em outras doenças. E por isso que é tão importante usar os testes no ponto de atendimento para a gente fazer essa triagem preventiva. Então, uma coisa também que a gente não pode esquecer, quando o animal vem à clínica com suspeita de leishmania, ou muitas vezes ele é encaminhado para você clínico com leishmaniose canina, eu faço no ambulatório uma testagem para todos os hematozoários, porque muitas vezes a doença está combinada. E até para tirar, muitas vezes, uma dúvida, por que aquele quadro hemático está daquele jeito? Então, anaplasma eu faço, ehrlichia eu faço, e dirofilária também eu faço, já que, como eu falei anteriormente, 13% dos meus cães com leishmania têm dirofilária. Não se esqueça disso, hein? Se você tiver mais dúvidas ainda, a gente tem o Brasileixo, que é muito importante, na qual eu faço parte, e que ela dão as diretrizes da leishmaniose, do diagnóstico, do estadiamento, do tratamento, para você, médico veterinário. Então, não deixa de dar uma lida, a gente vai lançar agora os novos guidelines do Brasileixo, nesse ano agora de 2025. Não sei se eu estou falando demais, minha querida. Não, tá excelente. Os veterinários vão amar saber do seu conteúdo também, porque acho que é isso, é saúde pública, né? A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa conscientizar o tutor também dentro da clínica, né? A gente precisa conversar. Então, como é que você acha que essa conscientização, ela é importante, né? Pensando na saúde pública e como a testagem rotineira, né? Que como você falou, a gente não costuma fazer o teste de leishmaniose com tanta frequência em áreas não endêmicas, né? Eu tenho um projeto em Recife chamado Cão Lazar. Uhum. Esse projeto é justamente para passar a informação sobre leishmaniose canina para todos os tutores, porque o cão não é o culpado. O culpado foi um mosquito palha, que é o vetor, e o cão está apenas doente. Uhum. Então, se ele está doente, ele não é um reservatório, ele está com doença clínica. Uhum. E hoje a gente tem um tratamento disponível, aprovado pelo MAPA, e o MAPA deixa bem claro, depois que a gente faz toda a conduta de diagnóstico, o próximo passo é o tratamento desses animais. Uhum. Então, o que é que a gente espera com o tratamento? A gente espera que o animal recupere a sua forma sadia, ou seja, não existe nada do ponto de vista clínico, e que a carga parasitária, principalmente de pele, ela seja nula ou ela seja bastante reduzida para dificultar quando um vetor venha novamente ter acesso a esse animal, a gente ter a infecção do vetor. Sem contar, logicamente, com outros produtos como coleiras ou comprimidos que a gente faça com que haja uma repelência, uma ação repelente e uma ação inseticida do ectoparasiticida. Após esse tratamento, a gente tem toda uma conscientização do tutor e a gente tem que dizer que a melhor forma de fazer o controle da leishmaniose canina é prevenção, seja com colar, seja com tablete, seja com ectoparasiticida que tem ação repelente e inseticida. E não esquecer que a testagem na verdade, passa a ser um método preventivo, porque na hora que eu testo meus animais e eles são sorologicamente negativos, eu sei que aquele animal, eu posso continuar com coleira, com pastilha, com qualquer outro produto ectoparasiticida e meu animal está protegido. Entretanto, se o animal for positivo, eu preciso também fazer que esse animal tenha acesso a ectoparasiticida para diminuir a quantidade de vetores que pode se infectar com eles. Então, é importante a gente ter em mente que, independentemente de qualquer coisa no Brasil, a leishmaniose canina, a gente precisa fazer a testagem, e eu vou colocar agora uma testagem de triagem preventiva, para justamente saber se a leishmania está naquele local que a gente vive e qual o fator de risco para aqueles cães se infectarem com leishmania.
Bem completo, né, doutora? A gente precisa Eu passaria fazer... 2 horas falando aqui de A leishmania. gente tem que fazer uma abordagem bem de tudo, assim, Sim. né? A gente tem que conscientizar o tutor, tem que proteger o pet, tem que saber que também é uma doença, como você falou, Esse projeto que a gente falou, o Cão Lazar, Uhum. a gente, quando o tutor sai do ambulatório e ele sabe que é leishmania positivo, então já tem alguém falando sobre o que é leishmania, quais são os passos da leishmania, se tem problemas desse cão positivo estar dentro de casa ou não, o que é que deve ser feito. Então, justamente para conscientizar e ele se tornar mais um aliado na luta contra a leishmaniose canina, para a gente conseguir diminuir esse quadro que a gente ainda tem bastante alto no nosso país. Então, se quiser falar comigo sobre leishmania canina, eu estou à disposição sem problema. Procura o site Cão Lazar, que a gente criou justamente pensando em ajudar os cães e ajudar os tutores a saber o que é leishmaniose canina. Procura lá, Cão Lazar, lá no Recife. Esse episódio tem patrocínio da Aleri, e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos da VetSmart. É só acessar e conferir. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.